Nanatsu no Taizai, 4 Cavaleiros do Apocalipse, trouxe o polêmico episódio da Jeriko, uma parte da trama que gerou muita polêmica quando saiu no mangá a primeira vez. Pessoas infladas pelo Twitter e precipitadas para impor seu senso de moral, sem sequer pescar tudo que a narrativa estava falando, são as culpadas dessa polêmica. Calma, esse vídeo não é para passar pano para nada. É para mostrar que você pode estar sendo enganado. Você pode estar sendo traído pelas suas emoções ou pelo seu senso de justiça. E nesse vídeo aqui eu também vou ensinar, sinto muito se vai doer o que eu vou dizer, vou ensinar a galera como ler um mangá ou como acompanhar uma história que muita gente parece que desaprendeu. Lhe desafio a ficar até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui entendendo definitivamente como o trama da Jeriko possa ser um dos tramas mais bem bolados e cheios de conflito de todo Nanatsu no Taizai, ou de muito mangá por aí. Se estranhou, fique até o final. Simbora falar dessa polêmica, sim, desnecessária. Olá galera, eu sou o Gin Tassiano, sejam bem-vindos ao canal. E galera, sim, há muitas coisas desconfortantes em Nanatsu no Taizai, não passo pano pra nada, tem coisas visualmente, pelo texto visual, que incomodam, que soam até alegoricamente tóxicas. É fada buchuda, é aquele beijo recente da Guinevere no Lancelot. Eu sei que os dois, ambos são de menor, mas mesmo assim passa um contexto visual muito desconfortante. Na verdade, esse beijo da Guinevere eu acho bem mais problemático que a trama da Jeriko, que não está sendo uma apologia a pedo. Não, e eu vou provar isso nesse vídeo. Na verdade, a trama dela não está romantizando em nada a situação de uma mulher mais velha e uma criança. Não está. Fique até o fim. Bom, mesmo temos esses pontos desconfortáveis em Nanatsu, barráveis, a obra como um todo é bem maior. E temos que ser sinceros, tem uma coisa que o autor manda muito bem na sua narrativa. Ele faz o básico muito à risca. Ele consegue sim empregar técnicas narrativas para que a sua história seja circularmente bem fechada, bem construída e tenha a dose de conflito necessário para uma trama interessante ou para uma trama que desperte sentimentos no leitor. Ele faz muito bem isso. Ignore os gurus do youtuber que sequer estudam narrativa e começam a falar bostejamentos por aí só para meter o pau nas obras e ganharem views. Não, Nanatsu Taizai não é uma obra cocô. Tem um bom exercício de roteiro. O autor do Nanatsu traz em várias camadas de seus personagens um elemento muito importante para enriquecer uma narrativa chamado dilema. Eu já disse aqui nesse canal que se você for escrever uma obra, não use problemas, use dilemas. Dilemas deixam a obra bem mais rica que problemas. Eu vou dar um exemplo de um exercício narrativo agora para vocês. Em uma história de um detetive eu vou aplicar um problema. O problema da história é descobrir a identidade secreta do serial killer que está matando todo mundo, o Jack Stripador. O detetive está investigando e cada vez mais coletando pistas que possam levar a esse problema que é de um assassino matando geral. Quando ele descobrir a identidade do Jack Stripador e capturá-lo, se livrou do problema. O problema da trama é esse: a identidade e prender Jack Stripador. Agora vamos ver o quanto a mesma história fica pesada se eu adicionar um dilema em vez de um problema. Temos o mesmo caso, Jack Stripador está matando todo mundo da cidade, serial killer, casca grossa, sai aí fazendo mal. E um detetive corajoso está investigando. Só que em um momento da investigação, pelas pistas que ele coleta, ele vai chegando cada vez mais à conclusão que Jack Stripador possa ser o seu próprio filho querido. Então aqui não é um problema, não é só mais descobrir quem é o assassino e prendê-lo. Agora é lidar com emoções conflitantes. E isso vai enriquecer a história e deixar o espectador na dúvida de para onde as coisas irão se encaminhar. Ele vai investigar e prender seu próprio filho? Ele vai passar pano para o seu filho? Ele vai ignorá-lo? Ele vai tentar convencê-lo a mudar de ideia? Ele vai se sacrificar como pai? Entendeu?
como um dilema enriquece mais a história que um problema, em Nanatsu Taizai, o autor faz muito isso. Desde o Ban lutando com o Meliodas pelo dilema de reviver a sua amada, quanto o próprio Meliodas ter que se dissimular e ver a amada morrer mais de 100 vezes. Entre vários outros, tem o Gauther também rico em problemática, que traz muito desconcerto à trama, traz o caos necessário para a narrativa ter uma boa envergadura. Ele usa isso direto. E galera, acredite se quiser, não é de hoje, tabus são excelentes dilemas. Muitas obras com dilemas vão apresentar uma abordagem de tabus, coisas que incomodam socialmente ou coisas que são tematicamente curiosas, instigantes por serem grandes problemas. Pra você que não sabe o que está acontecendo, a Jeriko, que era apaixonada pelo Ban em Nanatsu Taizai, virou mestra de seu filho, Lancelot. Ela era uma mestra normal, papapá, tal, só que ela se perde com Lancelot há muito tempo atrás, acho que quando ele tinha 10 anos, então há 6 anos atrás, ela se perde em um mundo misterioso, se perde com ele, que é a dimensão do lago. Nada sabemos ainda direito sobre a dimensão do lago, só que a Jeriko e o Ban ficaram lá por... a Jeriko e o Lancelot ficaram lá por 3 anos. Quando ela volta agora, ela volta do lado do rei Arthur e diz que enquanto estava no lago, nutriu sentimentos pelo Lancelot, sentimentos meio abstratos, mas que hoje se tornaram um desejo por Lancelot como um homem. Só que naquele tempo Lancelot tinha 10 anos de idade e ela já era uma mulher feita. Aí começou a polêmica. Como assim? Ela se apaixonou por um garotinho? Só que o que eu vou trazer aqui é mostrando que há muito mais nessa história do que esse resumo. Ela se apaixonou por um garotinho? Não. Jeriko nem sequer Pedro, como a galera tá dita aí. Tem mais coisa. Até mais coisa no sentido tons de magia que tiram a imersão da realidade. Vamos às problemáticas e vamos discutir o todo, agora que você já sabe mais ou menos qual foi a polêmica. Mesmo assim, a história da Jeriko, ou Jericó, não faz apologia a nada de Pedro que a galera tá falando ali. O autor, na sua obra, se vocês realmente prestarem atenção, não legitima nada de uma mulher mais velha com uma criança. Ele não legitima isso. Ela nem sequer é Pedro, galera. E a própria escrita do autor, no próprio mangá e agora no próprio anime, prova isso para quem souber ler. Eu vou mostrar todas as pistas e escritas do autor que dizem que essa situação não está sendo romantizada e essa situação é apenas um embasamento do conflito, da distorção que paira na mente da Jeriko e o do porquê ela está para o lado do Arthur. Motivos esses que ainda se apresentam em formas de lacuna e muitos mistérios. Só que ninguém está tentando resolver os mistérios, ninguém está pescando os textos subjacentes do autor. Tá todo mundo caindo na fala, no quadro. O que? Ela se apaixonou quando o Lancelot era criancinha? Não, não pode. Aí você sabotou sua própria leitura. Uma vez sabendo que a Jeriko está sendo trabalhado dilemas, vamos para os tabus que o autor usou. E ele usou 3, não só um. A galera focou no 1 porque é o que mais incomoda mesmo. É detestável, é enojável. Negócio de pegar a criancinha? Não. Mas tem mais coisa do que a leitura aparenta. Os 3 tabus que o autor trabalha na Jeriko são: 1. O tabu de mestra e discípulo, de professor e aluno. Sim, pode não ser tão sério aqui no Brasil, eu mesmo já vi vários professores acabando por casarem futuramente com suas respectivas alunas. Mas no exterior parece que esse tema é bem mais tabu. Então, tem esse lance e é enfatizado no encontro do Lancelot com a Jeriko o fato dela ter sido a professora dele e ele o seu aluno. Até o Arthur, se eu não me engano, não nutre desejos românticos pela Merlin porque também tem essa relação mestre-professor e aluno. O segundo ponto é família. Tem um incesto também. Família. Tanto na cabeça do Lancelot, quanto provavelmente antigamente na da Jeriko, eles tinham um papel de irmã mais velha e irmão mais novo. Essa relação, mesmo não por sangue, é muito familiar. A Jeriko é como um membro da família para o Lancelot, assim como seu pai, Ban, e sua mãe, Elaine. Então tem mais um tabu aqui. É como uma irmã mais velha nutrir sentimentos pelo seu irmão mais novo. E sim, finalmente, o terceiro e mais inflado tabu. Em algum momento, no mundo do lago,
O mundo misterioso na qual ficou 3 anos, ela nutriu sentimentos pelo Lancelot, que tinha 10 anos na época, tinha menos da metade dela. Ela começou a nutrir. Esse é o terceiro tabu. Mas vamos prestar atenção no texto, galera. O texto é tudo. Nenhum desses tópicos é romantizado. Eles são colocados realmente como problemas e como tabus, para enfatizar o quanto a Jericho, por algum motivo, está distorcida ao longo desses 3 anos desaparecida. A própria Jericho, no texto, falando com o Lancelot, diz: é enojante, não é? Eu tive que me afastar de você, porque eu sei que esses sentimentos são enojantes. O próprio autor tá jogando, ó, isso é uma nojeira. Ela sabe que é uma nojeira. E aí vem as pistas visuais, que a Jericho está nas trevas, que a Jericho está distorcida. Toda a conversa dela com o Lancelot, com esse tema de amor, que eu me apaixonei lá no lago, por tudo que lhe cerca, por você desde criança. Tudo isso está numa atmosfera sombria. Não está numa atmosfera romantizada com o coraçãozinho subindo. Está numa atmosfera sombria. No mangá, o autor usa jogo de luz e sombras para mostrar como os dois estão disruptíveis. Como a Jericho está distorcida. Se você prestar atenção, os enquadramentos dos dois, a Jericho é colocada na sombra, nas trevas. Ela fala de seus sentimentos enquanto o autor coloca ela nas trevas, na escuridão. E o Lancelot frente a ela está na luz. Está onde está claro, porque o Lancelot carrega a lucidez, a sanidade. Já Jericho, com esses papos, está nas trevas, está no obscuro, está distorcida. E cabe ao leitor investigar o porquê ela está distorcida, um amor doentio, um amor distorcido. Entende que nada está sendo romantizado? Está sendo conflitado? Se você não acredita no mangá, no próprio anime, a gente teve essa cena com um tom de fundo que não é bem romântico, um tom de fundo que começa na sua introdução bem mais sombrio e com legendas da súbita paixão da Jericho sendo lida pela mente do Lancelot, que ele lê a mente dela, e os textos de sua paixão aparecem em vermelho, fantasmagórico. Aparece na tela com uma forma perturbada. Uma lamúria da Jericho, algo que está corroendo e está a distorcendo. Fora que japonês é muito subjetivo, galera. Quando a Jericho diz que se apaixona lá na dimensão do lago, nesses 3 anos que fica com o Lancelot, piquitucho, ela não começa citando o corpo, ela não diz que sente uma atração carnal pelo Lancelot. E sim, tudo que cerca o Lancelot estava despertando um sentimento de paixão que ela não entende. A maneira dele ficar irritado, a inocência dele, a vulnerabilidade às situações, ou até mesmo, eu estou parafraseando aqui, ou até mesmo a sua necessidade de se provar um guerreiro. Todos os sentimentos que cercam o Lancelot corroboraram para uma súbita paixão da Jericho. Paixão misteriosa, vamos falar disso, paixão misteriosa. Ela nunca se apaixonou e ela treinou o menino desde criança, mas quando entrou no lago essa paixão apareceu. Que estranho, na dimensão do lago esse sentimento veio à tona. Ela cita essas coisas como elementos de que fizeram ela se apaixonar, mas a atração carnal da Jericho não é pela uma criancinha, galera. O próprio mangá esfrega na cara. No final ela diz: eu traí, eu estou do lado de Camelot, porque o Arthur vai me dar o meu mundo ideal. Um mundo com o Lancelot que ama somente a mim. E quando essa imagem aparece tanto no mangá quanto no anime, não aparece a imagem de uma criança, não aparece a imagem de um Lancelot criança pra Jericho nutrir algum fetiche, nutrir alguma atração carnal. O Lancelot ideal da Jericho é um Lancelot homão, maior do que ela, tá lá segurando ela. Ou seja, ela pega todos aqueles elementos que cercam a personalidade do Lancelot, que ela viu no lago, o piquitucho, e agora ela consegue colocá-lo no que corresponde ao seu desejo carnal, que é um adulto, que é um homão. Então não, a Jericho não é pedo. O próprio mangá escreve. É só você conseguir ler, passando pela abstração romântica, pelo declínio, pela distorção, e ver qual é a conclusiva que a Jericho busca. E é um Lancelot adulto. Tá lá
tá lá, é só ler. Galera, a gente não pode se chocar num tabu. Olha, o autor vai abordar esse tema, como assim esse tema? Ele tá passando pano pra isso? Não vou perceber. A gente não pode castrar a nossa própria percepção e busca de absorver a narrativa, porque alguns temas são fortes. A gente já é grande, a gente já sabe o que é certo e errado. A gente já sabe o que é errado. Vamos ver qual é o conflito que a história vai apresentar. Vamos ver quais as lacunas. Vamos ver se ela não está nos enganando. Porque se a gente prestar atenção, olha só como é suspeito. A Jerico aparece sentindo sentimentos pelo Lancelot lá na dimensão do lago, que ela passou 3 anos com ele. Mas vocês não acham estranho? Lancelot lê mentes. Ele passou 3 anos com a Jerico. E ele só veio notar a paixão dela agora. É como se essa paixão não tivesse existido nos 3 anos. É como se isso da Jerico dizer, eu comecei a me apaixonar pelo Lancelot lá, não sei o que, fosse algo que está na cabeça dela. Mas a outra pessoa que está no lago e que lê mentes, não percebeu nada disso. Não leu nada disso. Não soa muito como se assim que a Jerico sai do lago, alguém fizesse uma lavagem cerebral, alguém colocasse memórias ou paixões inexistentes. Isso aqui, essa parte é só teórica. Vamos frisar isso. A Jerico aparece logo após a cena do Galã e Merascla terem sofrido lavagem cerebral. Porque ela também não pode ter sofrido. Talvez essa paixão dela lá na dimensão do lago, nos 3 anos que ficou com o Lancelot, nunca tenha existido. E tenha sido colocado pelo próprio rei Arthur para levar ela para o seu lado. Essa é uma possibilidade. Existe essa lacuna, porque essa paixão começou de uma maneira muito mágica, em um mundo mágico, misterioso. Só que os leitores, com pressa, não param para ver as pistas, para ver as lacunas, para teorizar. Não, galera. Não deixe os fortes sensos de justiça e de moral castrarem a experiência que é a de você ler uma história. Você, para ler uma história, você absorve tudo que a narrativa quer lhe dar. E não atropela tudo como um caminhão com a sua visão de mundo. Não, você está ali para absorver como os personagens são falhos, como são tortos, como sofrem tragédias, como sofrem declínios. Vendo, mesmo passando por todos esses tabus, o plot da Jericó pode não ser o que você imagina. Pode acabar numa conclusão diferente. Além do mais, esse plot traz a carga, o peso necessário para nos intrigar sobre como vai terminar a história dela, do que se trata. É uma história de tragédia? Esse desejo distorcido vai levar ela para uma grande tragédia? É uma história de redenção? Ela tá torta, mas ela vai ter uma redenção? Sacrifício? Libertação? Queda? Qual é a história da Jerico? Qual é a conclusão da Jerico? A gente tá para absorver isso. Isso é leitura, isso é ler a história. Aqui a história não tá lhe ensinando o que é certo ou errado, porque você já é grande para saber o que é certo ou errado. A história sequer tá romantizando o que você achou que ela romantizou. Sim, Nanatsu Taizai tem muitos problemas aí questionáveis e a gente pode debater eles na esfera em que são questionáveis, sim. Mas aqui, a Jerico, a situação dela, pra mim, foi apenas uma questão de carga dramática, de amor distorcido para gerar declínio e conflito. Quando eu falo conflito, não é mãozada na cara, não. Conflito é uma catarse de sentimentos, elementos dicotômicos entre Lancelot e a Jerico que vão enriquecer o andar da narrativa. Estamos aqui lendo a história para absorver narrativa e como ela vai terminar. Tô ficando por aqui, espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha lhe alertado. Não, a gente já sabe o que é errado. Pega a nossa moral, critica o que tem que ser criticado, mas não deixa isso resumir toda a história, porque a história está oferecendo muito mais informações, textos visuais, a história está oferecendo o exercício do dilema, a história não está romantizando nada, a história está dando um tom de obscuridade, a história está sendo história. Você tem que ser pelo menos um bom leitor. Ficando por aqui, forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!